E hoje a gente começa com entrevista para refletir um pouco mais sobre todas essas mudanças climáticas que causaram esse evento extremo no Rio Grande do Sul, mas que podem e já estão causando outros tantos eventos complexos no restante do país. A gente fala ao vivo com o Matheus Godinho, ele que é engenheiro ambiental pela Universidade de Brasília, mestrando em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Matheus, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Tudo bom? Tudo certo. Matheus, vamos lá então. Muitas vezes, sobretudo nós aqui no Distrito Federal, que estamos de alguma forma distantes geograficamente da região sul do país, a gente imagina que o que está havendo por lá, essas enchentes todas, não são um problema nosso, mas as mudanças climáticas são uma realidade que inclusive pode afetar o Distrito Federal e o nosso Cerrado, não é isso? Isso, exatamente. As mudanças climáticas, elas estão cada vez mais presentes nos nossos dias, né? A questão não é só em uma localidade e outra localidade. A questão da recorrência dos fenômenos, eles começam a ser cada vez mais presentes. Aqueles que eram de 80 anos, 100 anos, pode ser que diminuam, assim como novos efeitos podem estar acontecendo. Aqui no Distrito Federal, a gente pode observar a seca, então esse período pode ser intensificado ou pode ser modificado através de outras ações climáticas. E a gente já está vendo essa modificação toda, né, Matheus, Ariane, ouvinte, seca antes da hora, chuva antes da hora, é uma seca mais intensa, uma chuva que a gente nunca viu antes e por aí vai. Matheus, quem é responsável por acompanhar tudo isso? Porque eu te pergunto isso porque geralmente o cidadão, eu, você, quem está nos ouvindo, diz assim, isso é um problema do poder público, né? Isso é um problema de quem decide, sei lá, o Congresso, o presidente. Parece que chegamos no momento em que autoridades ou não autoridades vamos ter que todos pensar sobre isso de maneira mais séria, não? Sim, porque está cada vez dias mais aproximando das nossas profissões, né? Como você bem falou agora há pouco no jornal, o trabalho vai ser modificado, a nossa forma de viver vai ser modificada. Então, é claro que tem um quê de responsabilidade dos órgãos, Claro. com questão de inteligência, questão de avaliação da climática e participar do planejamento, assim como as profissões que mexem com a questão da terra, vai ter que ter uma inteligência a mais, utilização de tecnologias específicas, imagens de satélites, sensores, para a gente não só sofrer com essas mudanças climáticas, mas também trazer soluções. Matheus, eu tenho uma dúvida que talvez seja de muitos ouvintes. A gente já chegou num estágio de tanto descaso e até mesmo de negacionismo com o que está acontecendo, aquecimento global, mudanças climáticas, que não dá mais para retornar. E agora a gente precisa pensar em como suportar todos esses eventos extremos, como preparar as cidades para que elas suportem o que está por vir, ou para além disso, estamos ainda com a possibilidade de um ponto de retorno, em que haja algo que possa ser feito para que a gente comece a reverter de alguma forma essa situação, se o olhar de todo mundo mudar por completo e a gente passar a entender que essas mudanças estão acontecendo e que é preciso ter mais cuidado com o nosso meio ambiente. Sim, é essencial que se use a inteligência nesse momento, né? O planejamento urbano, tanto no Rio Grande do Sul quanto em outros locais, ele vai ter que ter uma visão mais ampla. E nisso a gente envolve os cenários ambiental e o cenário de saneamento. O marco do saneamento está aí, não é à toa, não é só para a gente ficar brincando sobre resíduos sólidos, sobre o acesso à cidade, a captação de esgoto sanitário. Então, é o seguinte, as mudanças climáticas cada vez mais vão ser intensificadas. Por quê? A gente precisa ter um olhar para a questão ambiental, que as legislações nacionais elas não estão aí só para proteger aquela árvore ou uma coisa ou não. Mas essa proteção, ela tem um sentido, ela tem algo por trás disso. Então, quando a gente protege as nascentes, a gente protege
as áreas onde estão sujeitas à inundação, áreas onde podem ser necessárias para a infiltração da água, é uma inteligência que a gente precisa ter o conhecimento e, a partir disso, começar a modificar esse planejamento urbano. Será que é fácil fazer essa situação, essa nova visão? Não é fácil. As cidades vão passar cada vez mais dificuldades, tanto as regiões litorâneas quanto a região interior. As atividades relacionadas à agricultura vão as que vão mais sofrer nessa situação. E a gente não pode esquecer o que eu acabei de começar a falar, na questão do saneamento, né? Hoje, no Rio Grande do Sul, a gente vê um problema ocasionado pela falta de planejamento nas áreas da gestão dos recursos hídricos, né? A drenagem pluvial, que falhou em certas ocasiões, não está na hora de levantar os culpados nem nada, mas a partir disso, a questão do abastecimento de água foi dificultado, o retorno, a coleta desses esgotos e tratamentos também foi dificultado. E, por último, a questão dos resíduos sólidos. Como é que vai ficar? Como é que o saneamento, como é que as doenças que podem ocorrer daqui a um tempo vai acontecer? Então, para a resolução desses problemas todos, a gente precisa de um apoio governamental, mas também ações individuais serão necessárias e o pensamento coletivo tem que vir à tona para essa discussão, para a melhoria da população em si, né? Muito bem, 7h38. Esse é Matheus Godinho, ele que é engenheiro ambiental pela Universidade de Brasília, conversa com a gente ao vivo aqui nesta terça-feira no Jornalismo da Nova Brasil FM. Matheus, você diz muito bem, não é hora ainda de apontar o dedo para ninguém, porque nós estamos com uma tragédia em curso, mas por outro lado, você faz uma provocação que é mais do que necessária, é um chamamento aí à responsabilidade e a um planejamento. Infelizmente, a gente está num país onde, historicamente, tradicionalmente, planejar não é muito nosso forte, não. E aqui não tem nada a ver com corrente ideológica política, é uma coisa da autoridade brasileira, que não consegue olhar muito um palmo na frente. A única coisa que consegue se ver à frente é a reeleição 4 anos depois. Então você elenca aqui coisas que são fundamentais. Primeiro, a gente ficar de olho na atividade do Congresso Nacional, como imprensa, como sociedade civil, como cidadão, para que essa legislação ambiental não seja cada vez mais feita e aprovada, quase que favorecendo tragédias como essa que a gente está vivendo, né, Matheus? Depois você fala da necessidade de haver proteção de encostas, uso e ocupação do solo, a importância do saneamento, ou seja, tem uma lista longa aí de coisas para se fazer para a gente evitar uma nova tragédia ou pelo menos minimizar uma tragédia como essa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, não? Sim, exatamente. E vinculado a isso, a essas reuniões internacionais, que sempre está buscando desenvolvimento em pauta, em vez da proteção ambiental, serão cada vez mais necessários, porque o povo vai sofrer na pele, né? Seja em chuva, seja em seca. A questão da moradia é algo muito próximo, e quando também a gente envolve o trabalho, muitas pessoas vão ficar sem rumo, né? Então, é importante ter esse planejamento, não só rápido, mas um planejamento continuado, porque as cidades não são brincadeiras, né? São muitas pessoas, milhões de pessoas, e daqui a pouco a gente vai estar falando qual que vai ser a próxima cidade, qual que vai ser... será que eu vou conseguir voltar à minha rotina? Será que eu vou ter que sair do local onde eu estou? Será que aquilo que eu estou fazendo vai ter vai afetar as ações? E mais ou menos por esse sentido, né? Muito bem, esse foi Matheus Godinho, engenheiro ambiental pela Universidade de Brasília, mestrando em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Matheus, obrigada por hoje, a gente volta a conversar aí em breve, certamente esse assunto terá de ser debatido e a gente abre todo o espaço possível por aqui para que possamos refletir sobre essas mudanças climáticas. Obrigada por hoje, bom dia. Obrigado.